Boa noite a todos. Rafael Castellani que está falando, diretor do Centro Português Virtual. Sejam bem-vindos a mais um programa Série Bate-Bola, um programa especial, já que contamos aí com a presença de 3 grandes e importantes profissionais da educação física brasileira e mundial. Trazemos como tema para esse programa uma questão um pouco provocativa, né? Então, podemos ainda falar em ciência da motricidade humana? E essa pergunta entenderão o motivo dela ao apresentar para vocês um dos primeiros convidados. Se trata aí do grande amigo e professor Manuel Sérgio. Manuel Sérgio é licenciado em filosofia lá em Portugal. Ele é sócio fundador da Sociedade Portuguesa de Motricidade Humana, autor aí de 21 livros, enfim, dispensa comentários e maiores apresentações. Junto com o professor Manuel Sérgio, teremos outros 2 grandes profissionais da educação física brasileira. Meus também amigos João Paulo Medina e João Batista Freire. O professor João Batista Freire, ele é professor aposentado da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Ele é consultor do Instituto Esporte e Educação. Ele é pesquisador do Laboratório de Pesquisas e Estudos em Esporte e autor de vários livros importantes da educação física brasileira. O professor João Paulo Medina, ele é graduado em Educação Física e mestre em Filosofia da Educação. Ele é sócio fundador da Universidade do Futebol e autor de um dos livros mais importantes da educação física brasileira, que é a Educação Física Cuida do Corpo e Mente. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, aqueles que nos acompanham também no nosso evento de hoje, sejam bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Queria fazer um agradecimento especial também ao nosso parceiro de longa data, que é o Cela Fisques, que tem aí ajudado ao oferecer para nós essa sala, né, de conferência. E para darmos início, então, nesse debate, eu passo a palavra para o professor Medina. Satisfação muito grande nossa, de todos nós aqui presentes nessa sala virtual, de poder ouvir um pouco o senhor, né, e matarmos um pouco as saudades aí do senhor. É verdade, é verdade. Das ideias que nos inspiraram tanto, né? Eu, particularmente, tive no senhor uma referência, né, sempre, né, me inspirou muito a seguir a minha carreira dentro da educação física. Só. Já pode continuar, pode continuar. Então, estamos muito felizes de poder conversar com o senhor e gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho aí como o senhor está, não é? E a gente começar esse papo aí. Fale um pouquinho, professor. Bom, eu estou mais velho, não é? Estou com 87 anos, pá, não é brincadeira. Mas, felizmente, a cabecinha funciona, olha, já me custa andar, já ando um pouco trôpego, não é? Agora tive a grande alegria, a grande consolação da Universidade Católica ter criado a Cátedra Manuel Sérgio, que é uma coisa que só se dá a pessoas muito mais inteligentes do que eu, não é? Eu tive a sorte, portanto, eles criaram a Cátedra Manuel Sérgio. É a primeira vez em Portugal que na nossa área é dada uma cátedra. Estou convencido que até em língua portuguesa, uma cátedra numa universidade. De maneira que quem propôs essa cátedra foi o atual bibliotecário do Papa, aquele cardeal José Tolentino Mendonça. José Tolentino Mendonça, que é um dos grandes escritores atualmente de língua portuguesa. José Tolentino Mendonça, o cardeal. Ele propôs
ainda não era cardeal, não é? Ainda era vice-reitor da Universidade Católica. De maneira que foi aceite. Eu, até velho, estou sempre a ser examinado. Velhinho já, estou-me a examinar. De maneira que, portanto, isso é uma alegria, não é? O que a gente há de dizer, é uma alegria, porque é uma coisa muito pouco comum, não é? Dar-se uma cátedra, aspectos desportivos e tal. Bom, portanto, estou a acabar mais um livro, agora os alunos das faculdades públicas todas de Portugal querem-me ouvir no dia 30 de maio, no dia 30 ou 31 de maio vão-me ouvir, também por videoconferência, e, portanto, mais ou menos, é isto, continuo a ler, é isto. E a minha mulher, do próximo livro, professor? Como digo. Qual o título do próximo livro que o senhor está escrevendo? Uma reformulação da ética e outros escritos. É um trabalho grande sobre a ética. Eu, em primeiro lugar, fiz investigação epistemológica, não é? Ou seja, tentei provar que a nossa área é uma área científica autónoma, que é uma coisa que a maioria dos homens mesmo da educação física ainda não repararam a importância que isso tem. Mas tem bem importante, portanto, uma área científica autónoma. Eu senti essa necessidade. Depois criei, portanto, a educação física é um nome que nasce no século XVIII, de um indivíduo chamado Balesquer. Portanto, é um nome que nasce de uma época profundamente racionalista, não é? A divisão do ser humano em duas partes, educação física. Eu, então, achei que esta área da motricidade humana, ou seja, e faço da motricidade o movimento intencional da transcendência, movimento intencional e solidário da transcendência. O que é que eu quero dizer com isto? É que nesta área o ser humano está sempre a tentar a transcendência, a superação, não é? Tentar a superação. Em movimento, tenta a superação. Portanto, este é o paradigma, não é? O paradigma com várias valências, não é? É a dança, é o desporto, é a reabilitação, é o desporto paralímpico, enfim, uma série de coisas, uma série de valências. Portanto, vocês aí no Brasil, é que Portugal na Europa é um país pequeno e muito dependente. Portugal é um país dependente, porque se repare, é um país pobre que vive do Banco Central Europeu, não é? E, portanto, nós recebemos o apoio de outros países. Os outros países, hoje na Europa, só se fala em futebol. O resto não existe. O resto não existe. Portanto, os alunos querem acabar depressa, não é? Querem acabar depressa ao curso e tentarem
serem treinadores, ou vão para a escola, ou querem ser treinadores de futebol. A propósito de serem... O Jorge Jesus é muito meu amigo, como vocês sabem. Ele agora esteve cá e ele disse-me, sabe que lá no Brasil há muito professor de educação física que o conhece. O tipo descobriu agora que havia muito professor de educação física que o conhece. Ele esteve 3 vezes comigo. É um homem que é um caso de estudo. É um tipo sem habilitações e que tem uma leitura de jogo. Ali o nosso amigo Medina sabe disso mais que nós. Tem uma leitura de jogo anormal. É um tipo excepcional. Ele pediu-me para trabalhar com ele no departamento de futebol do Benfica. E eu estive 13 meses com ele, diariamente. Portanto, posso-vos dizer que aquele homem, se o quiserem chamar o melhor treinador do mundo, porque ele é um tipo, é um fora de série, é um dotado para aquela coisa. Bom, mas quer dizer alguma coisa? O Jorge Jesus é melhor que o Mourinho, professor? Como diz? Não. O Jorge Jesus é melhor que o Mourinho? O Mourinho é muito mais bem preparado, mas o Jorge Jesus, para mim, não é inferior ao Mourinho. Sabe? Portanto, o Mourinho é um poliglota, o Mourinho é doutor em desporto, o Mourinho, portanto, é um homem muito preparado. Mas aquele tipo é um animal do futebol, sabe? É uma coisa anormal. Eu posso dizer-lhe isto, ele é muito nosso amigo, vem visitar a minha mulher, pergunta-lhe se ela está melhorzinha, como ela está doentinha e tal, faz-lhe visitas, ele é muito boa pessoa, ele é bom tipo. Agora, claro, eu gosto, nós em minha casa gostamos muito dele. Aliás, o João viu, quando foi aquela festa em minha homenagem, na Assembleia da República, ele foi lá falar, o João viu lá. Bom, portanto, estava eu a dizer que os alunos acabam o curso e querem ser treinadores de futebol. Há muitos treinadores de futebol, agora há a mania de falar na escola dos treinadores portugueses de futebol. Não há escola nenhuma. Eles são tantos que algum há de ser bom. São todos. Está a perceber? Vai tudo para treinador de futebol. De certeza devemos ser os melhores, não é? Agora, talvez os cursos de treinadores sejam bons e tal. Agora, e depois o português adapta-se bem. O português adapta-se muito bem aos países estrangeiros. Isso é uma coisa que os etnólogos já têm falado nisso. O português é um homem que, por raça, ou não sei como é, adapta-se muito bem. Então, vocês sabem, a gente foi para os descobrimentos, um país pequenino, não é? E tem gente no mundo todo, Portugal tem gente no mundo todo. Aliás, como vocês. Só que vocês são muito grandes e a gente... Portugal é mais pequeno que a cidade de São Paulo, está tudo dito. Uma cidade vossa é maior que Portugal inteiro, está tudo dito. Ou tem mais habitantes, está tudo dito. Professor, como diz? Pergunta introdutória. Como? Eu gostaria de saber do senhor, o senhor esteve pela primeira vez aqui no Brasil em 1983. E 3. Foram outras várias passagens. Fui a um congresso do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, em Guarulhos. E esteve pela última vez em 2018, correto? Não, eu estive aí em Brasília, num congresso, há 4 ou 5 anos.
Foi a última vez. 2016, portanto. O que mudou... Até almocei com o ministro do PT, como é que ele se chamava? Orlando Silva. Orlando Silva? Não, era... José do Silva. Adilto Ribeiro, não sei, qualquer coisa. Está bem, está bem. Eu gostaria de saber do senhor e também do professor João Batista Freire e do Medina, se o senhor poderia trazer para nós, fazer um paralelo da situação, das condições, do perfil da educação física brasileira que o senhor encontrou na sua primeira visita ao Brasil e a sua última. O que mudou? O que o senhor percebeu de evolução? Se seria possível o senhor traçar um panorama da educação física brasileira diante deste... Vocês não são inferiores a ninguém. O Brasil não é inferior a ninguém. Aliás, o Brasil tem escolas, até noutras áreas do conhecimento, verdadeiramente modulares. Estou-me a lembrar do direito. O direito vosso tem gente de alto nível. De alto nível. Na filosofia, vocês têm grandes filósofos. Estou-me a lembrar do José Artur Janotti, estou-me a lembrar da Marilena Chauí, estou-me a lembrar de um padre Vaz Serra, não é? Qualquer coisa. Portanto, vocês não têm que ter problemas. O que talvez haja necessidade é de encontrar o paradigma, sabe? Nós estamos na área das ciências humanas, portanto, ao mesmo tempo que se uma pessoa no humano, ao mesmo tempo que se enriquece culturalmente, vai sabendo mais da área, porque se você está nas ciências humanas, tudo o que é humano tem a ver com essa especialidade. Percebe? Portanto, eu não posso dizer isto, mas eu não sei se as pessoas já descobriram isso. Por exemplo, não estar sempre a ler no primeiro ano de treino desportivo 1, no segundo ano de treino desportivo 2 a dar o mesmo que no primeiro, só com palavras. Não. Em vez até, inclusivamente, de estar a ler, uma pessoa pode ler a Clarice Lispector, porque o desporto é vida. E na medida em que uma pessoa conhecer melhor a vida, está a conhecer melhor o desporto. Porque passa-se a vida a estudar o mesmo, só com palavras diferentes, sabe? Aqui acontece o mesmo, cá em Portugal acontece o mesmo. Enquanto uma pessoa não disser a minha área científica é esta, é uma das ciências humanas, a educação física, há de ter muitos Jorge Jesus, que são melhor que os gajos que são doutores, porque aquilo que o Jorge Jesus faz com a quarta classe mal tirada, muitos tipos de doutores não são capazes de fazer. Isto é trágico. Porque ao nível da medicina, um tipo que se especializa em cardiologia, quando fala de cardiologia, ele sabe mais que os outros. Eu estive com o Jesus, trabalhei com ele, e muitas vezes eu ficava espantado porque ele sabia mais do que a malta que estava na faculdade de futebol. Há aqui qualquer coisa que está errado. Eu não sei o que é que vocês dizem sobre isso. Está errado no Brasil, em Espanha, em todo lado. Não é? O especialista, se há um especialista que tira um curso
que o especializa em desporto, não faz sentido que pessoas sem quaisquer habilitações deem a sensação que sabem mais de desporto do que eles. O que é que vocês acham? Vamos lá. Professor, sou eu. Ok. É o João. Sim, João senhor. Batista. Então, mas o senhor vê que em Portugal tem que ter um computador para ouvir e um para falar. Aqui é isto. Então, Aqui, e vai lá, tinha a resolveu- minha filha em casa, senão isto ficava pantanas. Deixa eu lhe falar uma coisa. Que bom falar com o senhor, faz tempo que a gente não conversa, né? 2 anos que a gente não conversa, diretamente assim. O senhor está escrevendo um livro sobre ética, e o senhor comentou agora há pouco que nós nascemos sob a guarda de uma época onde o pensamento era muito, muito racionalista, e não só, né? O mundo inteiro passou a ser dominado por essa maneira de pensar, que é uma Sem maneira dúvida. centro-europeia. Tal qual. E quando o senhor propõe um corte epistemológico, uma nova ciência, né, que o senhor chamou de motricidade humana, o senhor rompe com esse pensamento. Não é possível falar de motricidade humana, né, orientado por esse pensamento dualista, esse racionalismo. Então, dentro da Europa, né, sendo formado por esse pensamento, o senhor propõe uma ruptura com esse pensamento. Não é possível falar de motricidade humana da maneira como o pensamento europeu sempre falou do ser humano. Então, o senhor propõe não só uma nova ciência, o senhor propõe um novo ser humano. Vocês não se esqueçam disto. Foi para a Europa um Papa da América Latina que está a revolucionar tudo. Ele é um homem extraordinário, um homem que vê diferente. E, portanto, vocês também, o mundo tem que ser vosso, sabe? O mundo tem que ser vosso. Porque este neocapitalismo liberal não tem futuro, sabe? O coronavírus é a prova que o tal neoliberalismo desregulou a natureza. E uma natureza desregulada faz coronavírus e outros coronavírus que a gente ainda está para conhecer, sabe? E outra coisa, professor, o senhor tem sido muito homenageado aí em Portugal e em outros lugares. E como que essas pessoas que o homenageiam, né, que pensam dessa maneira tão de acordo com a tradição europeia, eles não acham estranho uma proposta como a sua? Mas eu tenho muita gente contra também. Como é que eles Tem muita convivem gente com contra, isso? principalmente ao nível da educação física. Tem muita gente contra. Agora, as pessoas que me elogiam, ou que normalmente é gente da filosofia, sabe? Que normalmente os filósofos, mesmo até no Brasil, não é? Têm muito peso ao nível da opinião pública. Enquanto os jornais desportivos não fazem a opinião pública, há determinado tipo de publicações que faz a opinião pública. O indivíduo perca tempo infinito, perde muito tempo a escrever em jornais desportivos que não valem nada. Não é? É a mesma coisa, enfim, perde-se tempo, não vale nada. Ora, eu fui, olhe, esse cardeal que está agora a trabalhar com o Papa, foi escolhido com o Papa para adjunto dele.
Até já se diz que ele pode vir a ser o futuro Papa, um rapazito novo, de 52 ou 53 anos. Mas, ouça, pode crer, as pessoas pensam como eu, muita gente, principalmente os grandes intelectuais portugueses, pensam como eu. Pensam como eu, de facto. Mas não têm peso, nem lhes interessa ter a nível do desporto, sabe? O desporto é uma coisa assim. Porque esta coisa da cátedra da Universidade Católica, eu não conhecia o cardeal Tolentino de lado nenhum. Quer dizer, conhecia de ouvir falar. Nunca tinha falado com ele, não. Portanto, é ele que veio ter comigo. Aliás, como o Jorge Jesus. Foi ele que veio ter comigo. Eu não falava com ele. De maneira que a resposta é esta. Um intelectual entende-me. A malta da educação física, e vocês são exceções, vocês são gente muito culta. Muito culta. Não é? Aliás, eu ando a dizer isto, já cá estava. Ando a dizer, você lembra-se disso. Já cá estava que eu digo isto. Portanto, vocês entendem-me. Sabem aquilo que eu quero, a mudança de paradigma. Estamos num tempo de ideias novas, um mundo novo. A educação física continua a ser física. E depois começa, isso não interessa e tal. Claro, isto continua nas mãos de velhos, velhos no corpo e na alma, não é? De maneira que temos que aguardar um tempo. Olha, eu já lá não chego, vocês também já estão velhotes, mas podem lá chegar com mais facilidade do que eu. Não é? Vocês veem que eu, quase com 90 anos, ainda tenho... Não tenho outras coisas, mas tenho assim uma série. Mas não vamos falar das outras coisas. Sim. o professor, nós que vivemos abaixo da linha do Equador, né, nós que somos latino-americanos ou os africanos, nós não importa se a ciência se chama motricidade humana ou qualquer outra, né, que possa divergir dessa maneira tradicional, essa maneira racionalista de pensar. Nós não podemos nos libertar, nós não podemos nos emancipar com aquele velho pensamento. Né? Então, para nós, para muitos de nós, o seu pensamento não é só uma questão de incorporação à educação física, é uma questão de incorporação a um novo modo de viver. Esse modo de viver ele não serve mais para nós. Não serve principalmente para os povos mais oprimidos, os povos menos... Para mim é uma grande alegria essa. Então, não é uma ruptura com um pensamento civilizatório. Né? Eu não quero... Nós temos que mudar de Deus. Até o próprio Deus tem que ser outro. Não é? Fale mais sobre isso, professor, por favor. Quando Nietzsche diz Deus morreu, é um certo Deus. Eu sinto necessidade de Deus, eu. Para mim, uma vida sem Deus é um absurdo. Mas com Deus é um mistério. É? E então ficamos sempre entalados. É um absurdo, mas é um mistério. Agora, eu sinto a necessidade de Deus. Assim como o estômago justifica a comida, os pulmões justificam o ar, esta sede de eternidade que eu tenho dentro de mim tem que justificar Deus. E a transcendência vai até onde, professor? Não, eu emprego a palavra... Há um autor que vocês devem começar a ler, que é o padre Teilhard de Chardin, que já ouviram falar, mas vale a pena ler O Fenómeno Humano. Portanto, ele diz que a matéria... Portanto, ele foi corrido da Igreja...
Portanto, agora este Papa está a ver se o apanha, não é? Mas este Papa, coitadinho, tem que ser tudo muito devagarinho, porque já houve cardeais que queriam fazer uma como é que é dizer, uma heresia, não é? Já estar contra o Papa, não é? Este Papa tem que ter um cuidado. Este Papa é um milagre, pá. Até parece que Deus o foi buscar de propósito. Este homem é um milagre, tipo excepcional. Mandou-me outro dia a bênção apostólica. Eu mandei-lhe um livro e ele mandou-me a bênção apostólica, que já disse aos meus filhos, olha, guardem isto. Bom, e então, nós temos necessidade, portanto, há de ver esta coisa. Tudo que pede, os pulmões pedem ar, o estômago pede comida, tudo pede qualquer coisa e há. Esta ânsia de eternidade que nós temos não se concretiza. É a única coisa que não se concretiza, sabe? Mas a gente sente. Nós sentimos. Ora, é muito. Depois vem um turbilhão de ideias à cabeça. Mas é muito difícil. É muito difícil. Eu hoje sinto a necessidade de Deus. Sinto a necessidade de Deus. Tenho sede de Deus. Aliás, o cardeal Tolentino escreveu um livro intitulado O Elogio da Sede, onde ele cita também muito a Clarice Lispector. O Elogio da Sede. É um livro muito interessante. Eu sinto sede de Deus. Ele começa o livro com aquela passagem da Bíblia, Cristo anda, e depois senta-se à beira de um poço e chega à Samaritana. Ele então diz-lhe, dá-me de beber. É isso que Deus pede a cada um de nós. Dá-me de beber, ou seja, está de tal maneira na vida que é muito engraçado. É um livro cheio de coisas interessantes. Tem um conto de Luís Galiano, do Galiano, não é? Eduardo Galiano, tem razão. Tem um conto de Eduardo Galiano, de um médico que era diretor de um hospital pediátrico. E então ele, na véspera de Natal, uma grande festa lá, mesmo no... Mas havia uma criança que não tinha família. Ele foi para casa para celebrar a consoada. Senta uns passinhos atrás dele. Olha para trás, e conheceu. O que é que tu queres? Vai dizer a qualquer pessoa que eu existo. Ele não tinha ninguém no dia da consoada. A criança, todos tinham, os pais e o médico ia à casa também comer umas rabanadas com a família e tal. E a criancinha veio a correr e pede-lhe, vai dizer a qualquer pessoa que eu existo. De maneira que tem coisas lindíssimas. Este livro, Elogio da Sede, de José Tolentino Mendonça. O Elogio da Sede. José Tolentino Mendonça. Coisa linda. Porque é um grande escritor hoje. Querido amigo, quero dizer alguma coisa? Me permita interrompê-lo um minuto? Gostaria de ouvir um pouco Medina. A gente continuar o nosso papo. Medina, você gostaria de fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta? Eu gostaria sim, até na sequência do que o João provocou aí, professor, em termos de reflexão, eu fiquei aqui pensando um pouco, né? Eu noto, por exemplo, que no Brasil a leitura, dou até um exemplo, o próprio livro
professor Manuel Sérgio, o livro Filosofia do Futebol é um livro que está na 3ª ou 4ª edição já em Portugal, né? Tem uma tradução já para o espanhol. A minha curiosidade é a seguinte: eu noto que aqui no Brasil, eu tenho inclusive contato com alguns treinadores que leram Filosofia do Futebol e tiveram uma inspiração muito grande ao ler o livro, que contribui para o trabalho desses treinadores, né? Mas são treinadores que valorizam a questão das ciências humanas e sociais, né? Na maioria das vezes, o perfil do treinador é aquele treinador com um olhar tecnicista mesmo, que estuda as questões mais técnico-táticas de preparação, né? Então, uma curiosidade que eu queria perguntar ao senhor, já que o senhor fez uma crítica aos profissionais de educação física, que são avessos, muitas vezes, a esse olhar de entender a própria educação física e as ciências da motricidade humana. No Brasil e no mais. Sim. Como é que o senhor vê essa questão ainda da resistência às ciências humanas e sociais dentro da educação física? É uma coisa interessante. E, no entanto, querido Medina, eles não têm outra maneira de colocar a sua especialidade senão nas ciências humanas. Porque o que estuda as ciências humanas, cada ciência humana estuda a condição humana, cada qual à sua maneira. A psicologia estuda o ser humano, o comportamento do ser humano em relação ao ambiente. A história estuda o conhecimento sistemático do passado humano. Quer dizer, cada uma das ciências humanas estuda o ser humano, cada qual à sua maneira, não é? Portanto, nós com quem é que trabalhamos? Com pessoas humanas. Portanto, a gente não tem fuga possível. A gente está na área das ciências humanas. A gente está na área das ciências humanas. Não tem solução. Não é? Ou então diz disparate. Não tem solução. Nós estudamos e, portanto, o papel é por isso que o papel do professor de educação física não é só a competição, é também a formação. A formação. O senhor que passou muitíssimo mais tempo que eu dentro de departamentos de futebol sabe bem como a preparação humana do atleta é a base, quer dizer, é o princípio, antes de tudo mais. Sabe? Não é? É por isso que eu digo que não há periodização tática, há periodização antropológica e tática. Eu, para ter tática, tenho que ter um determinado tipo de jogador. E esse tipo de jogador eu tenho que me encarregar também de o fazer. Portanto, professor, uma curiosidade, eu fui oferecer esse livro. O senhor conhece esse livro aqui? Então não é de conhecer. Essa versão em espanhol, eu fui presentear o Guardiola com esse livro e ele já tinha lido. Ele já tinha lido. Ele. Então, aí o que eu fiz? Eu pedi um autógrafo para ele, viu? Tem o autógrafo do Guardiola aqui no seu livro, tá? Que eu gostaria depois de oferecer ao senhor. Mas eu depois vou... Eu gostava um dia... Porque a minha mulher precisa que eu esteja próxima dela. De fazermos uma reunião, tinha que ser em Portugal, não é? Com o Guardiola. Que viesse o Guardiola, que viesse o Mourinho. Eu trazia o Jorge Jesus, que eu agora estou mais próximo dele, não é? Fazemos uma reunião, sabe? Porque eles têm que se convencer, sabe? Que é o humano que é básico, sabe? É o humano que é básico, sabe? Não é o 4-4-2,
Isso qualquer sapateiro sabe, com licença de todos, com respeito por todos os sapateiros. Não é? É o 4-3-3, é o 4-4-2. A gente vê, esses comentadores esportivos não saem disto, não é? 4-4-2, 4-3-3, quando na realidade o importante no futebol era antigamente, quando eu comecei a falar destas coisas, não é? Havia a mania da preparação física, da ginástica e tal, e eu então dava aquela comparação do piano. Eu dizia, epá, vocês devem ter razão, porque eu digo sempre não sei nada, eles é que sabem. Epá, vocês é que sabem. Mas faz-me impressão, um tipo quando prepara um concerto toca piano. Agora, se anda às voltas ao piano, nunca mais lá chega, não é? Anda a correr à volta do piano, de maneira que acho que o futebol, o importante no futebol é saber jogar futebol, pá, não é o 4-4-2, vem depois. Bom, mas isto para dizer que a metodologia das ciências humanas tem que ser estudada. E muita coisa do humano, aliás, eu tenho para aí, tem que ser estudado. E depois outra coisa, o professor de educação física tem de ensinar não a adorar, mas a viver, sabe? Percebe? Essa coisa de adorar, vai viver até os 80, se comer isto, se comer aquilo, se comer aquilo outro, se correr que nem um maluco todas as manhãs meia hora, e o tipo não viveu. Não é adorar. A gente não quer adorar, a gente quer viver para ser feliz. Não é? Isso o professor de educação física tem que saber fazer, sabe? Tem que saber motivar a pessoa na medida em que há mudança de paradigma. A mudança de paradigma começa por aqui. A educação física antigamente ensinava a adorar. Nós estamos aqui para ensinar a viver. Não é? É um voto de face. Não sei. João? Professor, a educação física, de maneira geral, no Brasil, e eu estenderia isso ao mundo todo, em todo lado. Todo mundo, ela não, do jeito que ela não serve para para transformar em metodologia as ideias da motricidade humana. Ela não dá conta disso, né? Especialmente no Brasil, porque nós temos um ramo da educação física chamado bacharelado, que é uma coisa que... Como é? Chama-se bacharelado em educação física. É um curso, aquela coisa estranha que ninguém sabe o que é. E então, nós teríamos, para nós transformarmos em metodologia, em pedagogia, em didática, ideias como as ideias da motricidade humana, a gente tem que romper com aquilo que nos fundou. Nós fomos fundados para sermos uma disciplina que disciplina pessoas, que incute hábitos de saúde nas pessoas, que quer que as pessoas sejam higienizadas, disciplinadas, etc. Ou seja, nós somos criados não para educar pessoas, para educar o corpo das pessoas. E aí para amestrar pessoas. Não é para lidar com pessoas, para lidar com o corpo das pessoas. Claro. E a nossa libertação, a nossa emancipação dependeria da gente romper com esse fundamento, e a gente teria que assumir que nós temos que educar pessoas, nós temos que educar seres humanos, nós temos que humanizar pessoas desde o nascimento. Né? E essa educação física não existe ainda. Mas, desde que exista em homens como vocês, já tem uma boa rampa de lançamento. Desde que existem homens como vocês,
já tem uma boa rampa de lançamento. Porque vocês, dentro da educação física no Brasil, estão no top. Vocês estão no top, não é? Vocês não estão cá, então vocês estão no top. Portanto, vocês não têm mais gente que pensa como vocês devem ter, não é? Poucos. Mas pouco. É porque nós nos submetemos muito facilmente a esse papel, né? Sala de aula educa o espírito. A educação física educa o corpo. A gente não podia aceitar mais esse papel, né? Por exemplo, ao ler sua obra, eu não posso aceitar mais isso. Claro. Ao ler sua obra. Mas uma outra pergunta, professor. O senhor falou do fim, da transcendência lá adiante. O senhor falou de Deus. O senhor pode falar um pouco da transcendência no nascimento? O que o nascimento humano lhe inspirou para escrever sobre a motricidade humana? Nascimento? Isso. A criança, o bebê. Querido amigo, você faz-me boas perguntas. Aliás, eu conheço. A criança, para mim, é um exemplo, sabe? Eu olho para a criança, eu tenho uma escola em Lisboa, lá o prefeito da cidade de Lisboa fez uma história com o meu nome, à escola Professor Manuel Sérgio. E quando estavam a criar essa escola, uma criancinha a correr veio ter comigo. O senhor deve saber muito, não sabe? Eu voltei-me para ele. Seria o homem mais feliz deste mundo se soubesse metade do que tu sabes. Ele olhou para mim, não percebeu bem o que eu queria dizer. Lá foi aos saltinhos, foi-se embora, não é? A criança, para mim, é aquela figura que Jesus Cristo olha apaixonado para ela. Deixai vir a mim as criancinhas. Em verdade vos digo, se não vos tornardes, se não vos fizerdes como estas crianças, não entrareis no reino dos céus. O Evangelho tem coisas lindíssimas, não é? Coisas lindíssimas. Esta, a criança para mim, é o exemplo. Pá. A criança para mim é a pureza, a inocência, com a consciência que sabe pouco. Quando ela vem... Mas quem tem a consciência que sabe muito é o Bolsonaro, é o Maduro, esses tipos sabem muito. É o Trump. Isso é gente que tem a consciência. A criança tem a sensação que sabe pouco. E eu olho para a criança e digo para mim, quem me dera ser como este menino, sabe? Portanto, a criança para mim é um exemplo, sempre é um exemplo. E que eu sabe, eu olho para a criança e lembro-me muito de deixar vir. Aliás, não sei se é por ser velho, aquela coisa da mulher adulta, queriam matar a mulher à pedrada, ainda agora se faz isso, ainda hoje se faz isso, lá nos povos árabes. E o Cristo pergunta, mulher, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Isto é extraordinário. Vai e os teus pecados serão perdoados. De maneira que eu olho para a criança com olhos de poeta, sabe? Olho para é uma humildade da criança que veio ter comigo. Epá, você sabe muito, portanto sabia muito mais que ele.
E eu respondi-lhe, não, quem me dera a mim saber metade daquilo que tu sabes. E ele não percebeu bem, continuou a correr e foi-se embora. E, portanto, a criança para mim é a flor da humanidade. É assim que eu sei falar da criança. Agora, a transcendência é a superação das minhas limitações. A transcendência e a capacidade de transcendência é a certeza de que não há determinismo na história. Porque eu sou capaz de fazer mais do que aquilo que fazia. E depois outra coisa, a transcendência ainda me diz mais. Diz-me que eu, em qualquer situação, sou sempre uma tarefa por cumprir. Percebe? Se eu for um homem que quer transcender-se, eu, em todos os momentos da minha vida, eu considero que sou uma tarefa por cumprir. Não é? Porque não sou reflexo, sou projeto. Não é? Isto é que é para mim a transcendência. Não é? É a capacidade, não é? De ser projeto e não tanto reflexo. Não é? Sobre a criança, a melhor maneira que eu sei definir a criança para mim é a flor da humanidade. A criança para mim é para ser imitada. Professor, o senhor se lembraria daquela poesia sobre a lágrima da mulher preta para nos contar aqui e nos inspirar com aquela história? É verdade. Que termina a poesia, termina assim. Isso foi no tempo da guerra colonial, da nossa guerra colonial, que terminasse, intitula-se A Lágrima da Preta, que terminasse, portanto, eu não sei agora de cor, com aquela coisinha de vidro, não é? Tira-se uma lágrima da preta, vê-se, e depois chega-se a esta conclusão: nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água quase tudo e cloreto de sódio. Sabe? Uma lágrima nos laboratórios é água e cloreto de sódio. Ora, uma lágrima não é só isso. É por isso que aparecem aqui também as ciências humanas. O ser humano não é aquilo que o positivismo diz. O ser humano é mais do que isso. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Era o ódio contra as tropas. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo, e cloreto de sódio. É muito giro, é. É muito engraçado. Muito bonito. Muito bonito. Tenho que ir para o pé da minha patroa. Ah, sim? Podemos estar até às 10h30. Pois tenho. João? Professor, só é o João de novo. Então, mas a nossa educação é positivista, né? A nossa educação, o sistema de ensino no mundo todo, o sistema de ensino regular, é como se tentássemos impedir de nos tornarmos humanos. A gente não nasce humano, né? Eu não nasci homem, eu me fiz homem, eu me construí homem. Eu não nasci humano, eu me construí humano. Mas a educação que eu recebo, não a educação quando eu era bebê, no colo da minha mãe, mas a educação que eu fui recebendo ao longo da vida, é uma educação como se fosse uma educação que tentasse evitar que eu me tornasse humano, né? Porque ela é feita sob esse paradigma cartesiano, esse paradigma dualista, né? Por isso que eu digo que a sua teoria é muito chocante, porque a sua teoria ela bate de frente com esse paradigma. A sua teoria ela tem a pretensão de explodir
esse paradigma. Não é a minha teoria, é a nossa teoria. É, a motricidade humana. Mas Não é? eu ouvi da... A gente só entende aquilo que já sabia, sabe? Isso. Mas, ou seja, o que eu acho interessante no seu trabalho, eu sempre insisto para que o senhor fale disso, é que ela é uma teoria terrível nesse sentido. Ela vai para... a pretensão dela é arrebentar uma coisa que perdura há muitos séculos, né, que se espalhou pelo mundo todo. Ela propõe um novo modo de viver, né, portanto, de educar, claro. Amigo, ouça, aprendi muito convosco. Nós aprendemos todos uns com os outros. Aprendemos todos uns com os outros. O gênio, às vezes, é o tipo que faz melhor a síntese, porque todos os outros já sabem aquilo que ele sabe. Não há... Ouçam, eu aprendi tanto convosco, pá. E vocês são tão bons, tão bons, tão bons, que mesmo sem ensinar, ensinam. É a vossa maneira de pensar. É que vocês estão muito à frente da maioria das pessoas que se encontram aqui na Europa, muito à frente. Como o Papa. Chega aqui, quer ser chamado Francisco, não é o Dom, não é Dom nada, é o Francisco. É o exemplo. Vocês são... Eu gosto muito de vocês. É grande. O adeus que vos deixo é este. Eu gosto muito de vocês. Porque aprendi muito convosco, muito. Aprendi muito convosco. As saudades que eu tenho do Brasil são as saudades que eu tenho de vocês. Hoje, depurado, que eu tinha os meus defeitos, não é? Defeitos, alguns até se calhar graves, mas hoje limpo, não é? De muita coisa, limpo de muita coisa. De qualquer maneira, nunca esquecerei o que aprendi no Brasil. Nunca esquecerei o que aprendi no Brasil. Amigos, tenho que ir andando. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, Sérgio. Amigos e mestres. Amigos e mestres. Obrigado. Muito Até obrigado. sempre. Um abraço, professor. Um Obrigado. professor. Até Muito sempre. obrigado. Bem, meus amigos, acho que ficamos por aqui. Queria agradecer novamente a participação de todos vocês. Professor Manuel Sérgio, é sempre uma honra tê-lo aqui com a gente, uma honra ter o senhor no Centro Esportivo Virtual. É sempre um prazer, um aprendizado muito grande poder ouvi-lo. Professor Medina, professor João Batista Freire, que estão mais próximos da gente, mas não menos importantes para nós. É sempre também uma honra e um aprendizado muito grande poder debater e conversar com vocês todos. Em nome do Centro Esportivo Virtual, eu agradeço a presença de vocês, eu agradeço a presença de todos aqueles que estão com a gente hoje, acompanhando esse programa ao vivo. Agradeço novamente ao Salafisques, agradeço ao Fernando Bacari por todo o apoio tecnológico e de marketing que nos dá. Agradeço especialmente ao professor Laércio por tornar tudo isso possível, né? Pela criação do Centro Esportivo Virtual e por todo o seu empenho, o seu esforço nesses anos todos. Uma boa noite a todos e, assim que possível, esse vídeo estará disponível no Centro Esportivo Virtual para que todos possam ter acesso ao conhecimento que tivemos o privilégio de obter nesse momento, né? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.